Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, em Salmos 50. Livro de Salmos, capítulo 50, nós vamos ler o versículo de número 14. Eu quero conversar com você hoje sobre expressões de gratidão. Expressões de gratidão. Salmos 50, verso 14. Todos acharam, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Salmo de número 50, verso de número 14. Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Amém. Irmãos, a ideia de gratidão, ela está em toda a palavra de Deus. A ideia de que o povo de Deus precisa ser grato ao Senhor é algo muito comum na Bíblia. Deus espera que sejamos gratos a Ele por quem Ele é e por tudo que Ele fez. Deus espera que sejamos gratos pelo que acontece na nossa vida, pelo que Ele permite que aconteça na nossa vida e pelo que Ele faz na nossa vida. A ideia da gratidão é tão profunda que lá em Tessalonicenses o texto bíblico diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não quero entrar no mérito de como é que nós podemos ser gratos num momento de crise, de sofrimento. Essa conversa fica para um outro dia. Mas eu quero focar hoje na ideia de que nós devemos agir com gratidão. Nós precisamos ser um povo agradecido. Pessoalmente, eu preciso ser alguém que cultiva gratidão no meu coração. E eu não sei você, irmãos, mas eu sou humano. E se tem um negócio difícil para o ser humano é a ideia de gratidão. Por quê? Porque nós temos muito mais facilidade de olhar para os problemas. Nós sempre somos aqueles que o copo está meio vazio, nunca está meio cheio. Nós sempre olhamos e fixamos os nossos olhos muito mais nas dificuldades, nos sofrimentos e nas dores, do que nas bênçãos e naquilo que nós temos recebido de Deus. E às vezes nós nem sequer lembramos que é Deus que nos dá várias coisas ao longo do dia, da semana, do mês, da nossa vida. E nós ficamos focados muitas vezes, ao invés de agradecer, murmuramos. Você já se pegou assim? Já se pegou? Eu já tive algumas experiências com Deus desse jeito, em que alguma coisa não deu certo, um detalhe, algo que era importante, mas não era algo extraordinário, e não funcionou. E eu já me peguei algumas vezes orando assim: puxa vida, mas como um negócio desse? As coisas não vão dar frente, o negócio não funciona, a vida é ruim, o negócio desse jeito. E várias vezes nessas orações, eu dou risada porque Deus, Ele é bondoso demais com a gente. Várias vezes nessas orações, o Senhor me trazia a memória enquanto estava orando: mas e tal detalhe? Mas e aquilo ali que aconteceu agora? E o dia? E tal coisinha? E tal coisa? Todas bênçãos pequenas, mas bênçãos diárias que se multiplicavam. E várias vezes nessas minhas orações de murmúrio, eu parava de orar e dizia assim: estou entendendo. Não deu certo, tudo bem, tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar. Mas o fato, irmãos, é que por sermos essencialmente egoístas devido ao pecado, nós temos uma dificuldade com gratidão, porque nós conseguimos enxergar e fixar os nossos olhos muito mais naquilo que não deu do que naquilo que deu. Nós conseguimos vivenciar muito mais aquilo que falhou do que aquilo que deu certo. Você pode perceber nas suas orações, geralmente nós oramos muito mais tempo por coisas que nós não temos e queremos, ou por coisas que deram errado, do que oramos agradecendo a Deus tudo que deu certo. Você já se pegou orando assim? Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, mas faltou tal coisa, aquele negócio não deu certo, podia ser diferente aqui, desse jeito não está bom, ali assim, desse jeito, e você gastou às vezes 20 minutos reclamando, e você passou 1 minuto dando graças. Nós podemos, irmãos, colocar o nosso coração diante de Deus, Ele entende. Nós podemos fazer súplicas diante de Deus, Ele entende. Ele conhece a nossa natureza e a dificuldade que é para nós lutar com a nossa carne.
Mas Deus também espera que nós possamos abrir os olhos e aprender a olhar tudo que Ele faz na nossa vida e agir com ações de gratidão, com expressões de gratidão. Afinal de contas, Deus tem feito coisas tremendas na vida de todos nós. E eu gostaria então, nessa noite, de olhar duas coisas com você rapidamente. Primeira delas, pelo que eu sou grato. E segunda delas, de que forma eu posso expressar minha gratidão a Deus. Em primeiro lugar, pelo que eu sou grato? Pensa aí você, pelo que você é grato. Pelo que você é grato? Nós poderíamos fazer uma lista de grandes coisas, de eventos e situações importantes. Por exemplo, sou grato pela vida. Por mais que seja difícil, irmãos, qualquer pessoa que morreu essa semana trocaria de lugar com você. Qualquer pessoa. Tem até um autor que ele diz assim: você quer começar bem o seu dia? Você levante, faça uma xícara de café, pegue o jornal, não leia notícia, porque se você ler notícia, alguma notícia vai desanimar o seu dia. Não leia o esporte, porque se você ler o esporte, talvez o seu time perdeu, você vai desanimar o seu dia. Vá direto na seção de obituários e leia o nome de todo mundo que morreu. Quando você acabar de ler o nome de todo mundo, você vai perceber um negócio: o seu nome não está lá. Então você já começou o dia melhor do que a maioria, do que muita gente. Essa é uma verdade. Sou grato pela vida. Às vezes não é uma vida extraordinária, mas quantas pessoas que já partiram gostariam de trocar de lugar? Você já pensou nisso? Já pensou? Quantas pessoas que têm uma vida humanamente pior do que a nossa gostariam de trocar de lugar conosco? Você já teve essa ideia? Esses dias eu vi um desenhozinho desses que passa no Facebook, onde o sujeito estava de carro, e ele encostou de carro, e do lado dele encostou um outro carro melhor que o dele. E ele olhou para o carro do cara e ele começou a pensar o seguinte: puxa vida, eu aqui andando com o meu carro, podia estar andando com aquele carro ali. E aí o outro sujeito que estava no carro melhor, olha para cima e vê alguém de helicóptero. E ele olha para o helicóptero e diz assim: eu aqui andando de carro, podia estar andando de helicóptero. Meu carro não é bom, bom é o helicóptero. E aí na sacada de uma casa tinha um rapaz de cadeira de roda olhando para o carro e pensando o seguinte: puxa vida, se eu pudesse andar de carro. Às vezes a gente não percebe, irmãos, mas a vida é uma dádiva de Deus, um presente. Eu sou grato pela vida que Deus me deu. Não é a melhor vida do mundo, irmãos, minha vida não é perfeita, mas eu sou grato porque Deus me deu. Sou grato pela salvação. Outra coisa esplêndida, irmãos, Deus podia ter salvado qualquer um, mas olhou para você. Olha que coisa extraordinária. Não pense você que você se salvou, irmãos, porque não funciona assim. A Bíblia diz que Deus vem a nós e nos resgata, não somos nós que vamos a Ele. Ou seja, em 7 bilhões de pessoas no planeta, um dia Deus olhou para você. Isso não é motivo de gratidão, irmãos? Eu sou grato pela salvação. Irmãos, eu sou grato pelo Espírito Santo. Deus não só nos salvou, quando Ele nos salvou, Ele colocou em nós o Espírito dEle para morar no nosso coração. E por que eu sou grato ao Espírito Santo? Porque, irmãos, nós só conseguimos viver o Evangelho de Cristo por causa do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, nos aconselha, nos dá força, nos direciona. É o Espírito Santo que nos guia naquilo que Deus espera de nós. É o Espírito que nos consola nos momentos de fraqueza. É para Ele que nós podemos correr nos momentos de dores. Sou grato pelo Espírito Santo. Sou grato pela família. Não é uma família perfeita, mas eu sou grato pela minha família. É uma bênção. Por mais que seja difícil, irmãos, é a sua família. E você precisa lembrar um outro fato da vida: muitas pessoas já não têm mais a família consigo. Sou grato pela família. Essas são coisas grandes que todos nós concordamos em sermos gratos. Quem é que vai dizer que não é grato pela vida? Todo mundo concorda. Mas o fato é que Deus não faz apenas coisas grandes na nossa vida. A maioria das ações de Deus são as pequenas ações diárias, os pequenos milagres que às vezes passam desapercebidos pela nossa vida. E por isso eu queria desafiar você a fazer o que nós fizemos lá em casa. Eu trouxe aqui de exemplo para você.
Pequenas coisas. Esse aqui é o nosso pote da gratidão. Tá? Eu vi de um amigo meu e copiei, achei maravilhosa a ideia. Então o que que é? Ele é um pote que fica em casa, tá? À vista de todo mundo. E você vai escrever ao longo da semana motivos de gratidão que você tem a Deus. E no dia do seu culto em família, você vai ler esses motivos de gratidão. Para você se lembrar que por mais que a semana tenha sido difícil, você teve muito mais bênção do que dificuldade. Muito mais bênção. Então, eu vou abrir aqui o meu potinho. Você podia fazer na sua casa, fique à vontade. Tá? Você pode, ó, aqui, família, tá? Deixa eu ler uma aqui, ó. Ó, a Beatriz tomou a vacina essa semana, que estava atrasada. Outra aqui. Ó, por podermos ver pelo telefone quem amamos e mora longe. Minha esposa, mãe dela, o pai dela, entendeu? Motivo de gratidão. Deixa eu ver outra aqui, irmãos. Comida boa, comida boa, entendeu? Tem dias na semana que você senta, não precisa ser comida cara necessariamente não é boa. Comida boa, aquela comida que você gosta. Eu gosto de massa, por exemplo. Então o dia que tem massa para mim lá, acabou, tá? Show de bola. Tem outra coisa aqui, ó. Pela vitória estar dormindo a noite toda, glória a Deus e aleluia, bênção demais. Pela cama confortável, irmãos, eu toda vez que eu vou deitar, principalmente no inverno, irmãos, eu deito, me cubro e eu faço uma oração, isso já virou rotina. Eu agradeço demais a Deus pelo aquele travesseiro, a cama e as cobertinhas, e eu oro para que o Senhor guarde aqueles que não têm. Irmão, você já se deu conta? Que benção. Você vai chegar em casa hoje, talvez você vai tomar um banho, você vai comer aqui, que hoje tem cantina, irmão, glória a Deus. Mas você vai chegar em casa, vai tomar um banhão, vai esticar seus pés, vai deitar na sua cama, no seu colchão, colocar a cabeça no seu travesseiro, vai puxar um edredomzinho ou um cobertorzinho, e você vai dormir. Irmãos, um motivo de gratidão. Quantas pessoas vão dormir embaixo de escadarias e de marquises essa noite? E nós vamos dormir numa cama confortável. Antes de dormir, se você é pai, você vai dar aquela espiadinha no quarto das crianças, vai olhar, vai dizer assim, está tudo bem, eu vou dormir. Motivo de gratidão. Pequenas coisas. Por que é importante eu perceber as pequenas coisas para ser grato? Porque elas vão mudar a minha maneira de ver a vida. É óbvio que quando eu sou curado de alguma coisa, eu sou grato a Deus, é um milagre estrondoso. Só que daqui 2 meses, se eu quebrar o pé, eu vou reclamar, vou dizer assim, puxa vida, mas quebrei o pé, agora vou ter que ficar parado. Agora, se eu mudar a minha forma de ver a vida, percebendo todas as grandes e as pequenas e as incontáveis bênçãos que todos os dias Deus derrama sobre a minha vida, eu vou parar de ser tão murmurador e começar a ser mais agradecido, começar a ser mais feliz com a vida que Deus me deu, porque afinal de contas, irmãos, eu sou sincero para você, e se você analisar bem, você também vai chegar à mesma opinião. A nossa vida é boa demais. A nossa vida é boa demais. Deus nos tem abençoado muito além do que nós precisamos, irmãos. Nós temos uma vida extremamente agradável e confortável, fruto das bênçãos diárias de Deus. Então eu preciso aprender a ver as pequenas coisas. Queria desafiar você a fazer na sua casa o seu pote de gratidão, deixar num lugar visível, pegar o costume, mas de preferência não coloque coisas grandes. As grandes você não esquece, põe aquelas coisas bem pequenininhas, aquelas coisas que aos olhos dos outros parecem insignificantes, mas que você percebe que foi a mão de Deus que conduziu para abençoar a sua vida. Isso vai mudar a sua maneira de ver, isso vai alterar a sua forma de olhar para a vida, isso vai alterar a sua forma de olhar para Deus.
Porque às vezes quando falta gratidão no nosso coração, irmãos, quando sobra murmuração no nosso coração, nós olhamos para Deus como se Deus não estivesse fazendo o que deveria fazer. E nós olhamos para Deus com um sentimento perigoso, a insatisfação. Nós olhamos para Deus e dizemos assim, eu não estou satisfeito com a minha vida, e o Senhor é o culpado. O Senhor podia dar jeito nisso. Eu queria tanta coisa e o Senhor não faz. E nós nos tornamos insatisfeitos. E qual que é o problema da insatisfação? A insatisfação, assim como a murmuração, ela vai ser uma trava no meu relacionamento com Deus. Ela vai me impedir de ir mais profundo na intimidade. E eu vou ficar no superficial. E eu não vou perceber o que Deus fez, o que está fazendo e o que ainda pode fazer. E a minha vida cristã, ela vai começar a andar de uma forma mais lenta, mais reduzida. Porque eu estou de birra com Deus. Porque eu não aceito o que Deus fez, eu queria mais. Eu estou insatisfeito. Porque eu não consigo perceber as pequenas bênçãos e as pequenas graças diárias que Deus derrama sobre a nossa vida. Uma cama confortável, um café da manhã quentinho, um carro para sair de casa e não pegar chuva, um trabalho, um sofá para sentar, uma casa bagunçada, por causa das crianças. Quando a casa estiver mais limpa, as crianças não vão mais estar, a gente sente falta da bagunça. As pequenas bênçãos diárias que nos aproximam do coração de Deus fazem diferença na nossa vida espiritual, porque elas são constantes, irmãos. Vamos olhar para a história de Israel. Deus abriu o mar uma vez na história de Israel, uma vez. Mas se você olhar a história de Israel, todos os dias Deus estava lá, cuidando e providenciando o que o povo necessitava. O mar foi aberto uma vez, um milagre estrondoso, extraordinário, impressionante, fantástico. Mas diariamente Deus estava lá com Israel, protegendo, nos mínimos detalhes. Quando faltava água, Deus mandava água. Faltava comida, Deus mandava comida. Vinham os inimigos, Deus protegia. O povo começava a se desviar, Deus chamava a atenção. Pequenas bênçãos diárias que demonstram o amor e o cuidado de Deus. Quando eu me deparo com essas pequenas bênçãos, é impossível o meu coração não se encher de gratidão, mesmo que eu esteja vivendo um grave problema. Porque isso é uma coisa que nós também precisamos lembrar, irmãos. Mesmo quando nós estamos no meio de um problema extremamente grave, nós temos muito mais bênçãos ao redor do que problema. A questão é que nós focamos apenas no problema. Nós nos esquecemos de ver as bênçãos. Ontem nós assistimos um filme com os jovens, que muitos já assistiram, chamado Milagre no Paraíso. Aquele filme da menininha que estava doente, caiu da árvore e foi curada. A parte que me emociona, irmãos, daquele filme é o final. Quando aquela mãe está testemunhando na igreja e ela fala dos pequenos milagres de Deus. E começa a mostrar o menininho que estava jogando basquete, para de jogar basquete para conversar com a menina. E começa a mostrar o rapaz da companhia aérea, que o cartão de crédito não passava e o rapaz fez a passagem do mesmo jeito. A moça que trabalhava no restaurante, que pediu folga para levar a menina a passear no outro dia para distrair ela. Mesmo no meio de graves problemas, Deus ainda assim nos cerca de grandes e pequenas e constantes bênçãos. Porque Ele é um Deus que nos ama e cuida de nós. E isso precisa nos levar, irmãos, a um sentimento de gratidão. Pelo que você é grato? Essa semana, se você pudesse listar 3 coisas de gratidão, quais seriam? Hoje, no domingo de hoje, talvez você chegou na igreja brabo, estressado, desanimado, desgostoso da vida. Para um pouquinho, feche teus olhos, pensa no seu dia. Só foi coisa ruim? Só foi sofrimento? Só foi desgraça?
Pensa bem no seu dia. Quantas pequenas bênçãos Deus derramou desde o momento que você acordou até agora? Eu tenho certeza absoluta que foram muito mais do que aquelas que tiraram você do sério, que desanimaram você, ou que fizeram você ficar bravo. Precisamos aprender a olhar para as pequenas bênçãos, para os pequenos motivos de gratidão. Faça seu potinho em casa, faça do seu jeito, uma baciazinha, sei lá, né? Faça o seu potinho de gratidão, deixe num lugar que todo mundo vê, e uma vez por semana abra, e leia com a família, e você vai perceber, irmãos, como você e a sua casa são alvos do amor constante de Deus. Amém? Segunda coisa que eu queria ver com você nessa noite, mas de que forma eu posso expressar a minha gratidão então, pastor? Porque a Bíblia fala das bênçãos, mas a Bíblia também fala que nós precisamos render graças ao Senhor. Tessalonicenses diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, constantemente. Como é que eu faço? Como é que eu expresso a minha gratidão a Deus? Porque isso eu também tenho que pensar. Eu não posso ficar apenas no sistema de contemplação. Eu sou grato, e para por aí. Não, eu preciso demonstrar. Assim como o amor, o segredo da gratidão está no fato de demonstrar e não apenas sentir. Porque a diferença do amor está nisso também. Às vezes eu digo, eu amo, mas não demonstra. Quem ouve está sempre com a pulga atrás da orelha, pensando assim, fala, mas não consigo ver. A gratidão é muito parecida. Às vezes, eu sou grato. Mas de que forma eu tenho demonstrado essa gratidão a Deus? Afinal de contas, a alegria, a gratidão e a graça que Deus tem colocado no meu coração, precisa se externar, devolvendo ao Senhor uma expressão de gratidão. E eu separei 3 aqui, que eu creio que a Bíblia nos orienta sobre expressões de gratidão. A primeira delas é exatamente o Salmo 50, só que do versículo 13 ao 15, eu queria ler com você. Salmo de número 50, versículo de número 13 ao 15. Nós lemos o 14, vamos ler o 50. Espera aí que o vento empurrou as páginas aqui da minha Bíblia. Salmo de número 50, versículo de número 13 ao versículo de número 15. Deus falando: acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Qual que é a primeira expressão de gratidão que eu preciso ter para com Deus? Obediência. O Salmo 50 é um registro interessante da palavra de Deus. O salmista relata uma situação de Israel que é muito triste. O ato religioso sem vida. O que acontecia em Israel? As pessoas se acostumaram a fazer o que Deus havia pedido. Então Deus havia ordenado lá no início, em Levítico, Deuteronômio, toda a questão da lei. Como deveria ser o comportamento, os sacrifícios que deveriam existir naquela época. E o povo pegou aquilo, mas com o passar do tempo aquilo se tornou uma ação mecânica, não havia vida, era apenas uma atitude religiosa. Eles iam, sacrificavam e iam embora. E aqui o Salmo 50 é uma denúncia disso. O salmista está denunciando essa religiosidade sem vida. A diferença entre a religião e a intimidade com Deus está na vida, irmãos. A religião é uma ação mecânica. A intimidade pressupõe vida autêntica, diária, compromisso. E aqui nos versículos 13, 14 e 15, Deus está dizendo assim: olha, de que me vale os sacrifícios de vocês, se não são feitos como uma expressão de gratidão a mim, se são apenas ações mecânicas.
Então nós podemos entender claramente que uma expressão de gratidão que agrada o coração de Deus é a obediência à sua palavra. Obediência, irmãos, àquilo que Deus ordenou. E o que é que Deus ordenou? Deus ordenou que nós tivéssemos vida com Ele, vida plena. Efésios diz que nós devemos abandonar o vinho e nos encher da presença do Espírito Santo. Então, expressar gratidão a Deus é obedecer à vontade do Senhor, de uma forma viva, de uma forma autêntica, com o coração naquilo, não de uma maneira mecânica, de uma maneira fechada, mas de uma maneira onde o meu coração está naquilo onde eu vou fazer, e o faço não porque alguém me manda, mas o faço porque Deus assim pediu. Então, irmãos, nós precisamos render graças a Deus e gratidão a Deus através da obediência. Busque ao Senhor. O mandamento de Deus é esse: aquele que bate, a porta será aberta, aquele que busca, encontrará. Eu não posso buscar a Deus de forma mecânica, porque eu não o encontro. Deus não está na religião, Deus está na intimidade. Eu preciso buscar a Deus com vida, com coração, com dedicação, disposto a cumprir aquilo que Deus me orienta. Não porque X mandou ou Y orientou, não, porque Deus assim falou. E o meu coração, em resposta a tudo que Deus tem feito, é essa rendição de obediência e de busca pela presença do Senhor. Segundo lugar, Salmo 92, versículo 1 e 2, diz assim, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, é bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Segunda expressão de gratidão, adoração, adoração. Irmãos, um coração grato é um coração adorador, porque a gratidão nos impulsiona a adorar a Deus de todas as formas, com canções, com orações, com uma vida santa, com testemunhos. Eu posso expressar a minha gratidão a Deus adorando ao Senhor. É interessante que o salmista, ele faz um negócio legal aqui, quando no versículo 2, ele diz que é bom proclamar de manhã e à noite. O que ele está querendo dizer com isso? É bom adorar a Deus o tempo todo. Todo tempo é hora de adorar ao Senhor. É isso que o salmista está querendo dizer. O salmista está querendo dizer o seguinte: olha, não adore a Deus no culto de domingo apenas, ou de sábado ou de quarta. Não fique restrito aos cultos para expressar a sua adoração. Adore ao Senhor aonde você está, do jeito que você está, constantemente. É uma expressão de gratidão. Quando somos gratos, somos adoradores. Quando temos o que agradecer, e sempre temos, basta abrir os olhos, a nossa boca se enche de adoração ao nome de Jesus, que nós percebemos as grandes e boas bênçãos que Ele tem feito. Adore ao Senhor. As músicas, irmãos, que nós cantamos, elas precisam ser cantaroladas por nós ao longo da semana. Elas precisam brotar no nosso coração no intuito de adorar a Deus, não apenas no domingo. Eu gostei muito dessa última canção, porque é a música que eu cantava quando a Vitória era menorzinha, para ela dormir. Pegava ela no colo, enquanto eu ia cantando, e eu canto tudo errado, irmãos, porque eu me perco no meio das frases, eu misturo as músicas, mas eu não estou nem aí, eu vou cantando do mesmo jeito. E essa era uma das músicas que eu colocava a Vitória assim, e eu ia balançando e cantarolando. E hoje, se você começar uma estrofe, ela sabe cantar. Expressões de gratidão. A nossa boca tem que estar cheia de adoração a Deus, porque o nosso coração é grato ao Senhor. E por último, irmãos, 2 Coríntios capítulo 9, verso 11. 2 Coríntios 9, 11.
última expressão de gratidão que nós vamos ver nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Sabe qual que é a outra expressão de gratidão? Serviço, trabalho ao Senhor. Vamos entender o texto de Coríntios? A igreja em Jerusalém estava passando por um problema sério, faltava dinheiro para comida. A situação estava complicada, havia uma grande crise em Israel e a igreja em Jerusalém não estava tendo condições financeiras para ajudar as viúvas no alimento diário. Pensa você, irmãos, uma coisa é você atrasar um boleto, mês que vem você paga. Agora você chegar dia 5, abrir o armário, não ter comida e não ter dinheiro. Essa é uma situação desesperadora. E Paulo, sabendo dessa situação, ele convoca as igrejas gentílicas que ele havia aberto nas viagens missionárias. E ele diz: olha, meus irmãos, os nossos irmãos em Jerusalém estão passando por grave necessidade e nós não podemos ficar parados, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. E como é que nós vamos trabalhar nesse caso? Nós vamos mandar dinheiro. E aí ele convoca uma coleta, uma oferta entre as igrejas, e as igrejas então respondem, elas tiram dinheiro e mandam a Jerusalém. Irmãos, sabe o que é uma expressão de adoração, de gratidão a Deus? O seu trabalho em favor do reino de Cristo. Isso é uma expressão de gratidão. Aqui a igreja trabalhou ofertando. Pode ser também, mas muitas vezes o fato de você fazer parte de um ministério, de você desenvolver o seu dom e o seu talento, de você participar do que está acontecendo no reino de uma forma física, atuante, é uma expressão de gratidão. Você está fazendo aquilo não para a igreja, você está fazendo aquilo não para o pastor, você está fazendo aquilo para o reino de Deus. Isso é uma expressão de gratidão. O seu trabalho ao Senhor é uma gratidão do seu coração ao que Deus fez, faz e ainda fará. Porque só se coloca à disposição do reino aqueles que foram tocados pelo reino, aqueles que foram mexidos pelo reino, aqueles que são gratos a Deus, têm prazer em arregaçar as mangas e trabalhar, não para os outros, não para serem vistos pelos outros, mas para agradarem a Deus que está olhando. A nossa ação de trabalho é motivo de gratidão, é uma expressão de gratidão a Deus. E não importa o que você faça, se você está fazendo para o Senhor, é uma expressão de gratidão, porque o que moveu você a fazer, não foram os outros, foi o amor de Deus, que foi derramado no seu coração, foi a graça de Deus que atingiu você, e isso são bênçãos de Deus sobre a sua vida, e essas bênçãos geram gratidão, e essa gratidão é expressa no serviço. E a igreja é um lugar lindo, porque tem espaço para todo mundo trabalhar, de qualquer tipo de jeito e forma, tem serviço para tudo. Você pode servir a Deus de todas as formas que você imaginar dentro de uma igreja, expressando a sua gratidão. O fato, irmãos, é que eu não posso perceber todas essas bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida e ficar com a gratidão apenas no ato de contemplação. Ah, eu sou grato. E nada, eu só sou grato. Não, eu preciso expor essa gratidão. Porque há um segredo muito interessante nisso. Quando eu expresso a minha gratidão a Deus, eu me torno um instrumento de Deus para abençoar a vida de outros. Como assim, pastor? Simples. Se eu obedeço a palavra de Deus e eu quero viver uma vida de intimidade com Deus, eu me torno um homem de Deus.
E um homem de Deus atrai as bênçãos de Deus, e aonde as bênçãos de Deus caem, elas não caem em conta-gotas, elas caem em extrema quantidade, e as pessoas ao nosso redor são poderosamente abençoadas. Lembra de Abraão e Ló? Eu acho fascinante a história de Abraão e Ló, porque Deus dá uma ordem a Abraão e ele não cumpre. Deus diz assim: saia da sua casa. Deus não disse assim: leva teu sobrinho junto. Ló disse: eu vou me embora, mas vou levar Ló. Abraão disse assim: eu vou embora, mas vou levar Ló junto. Ló saiu pé rapado, e Abraão também não era tão rico naquela época, mas a Bíblia diz que Deus abençoou tanto Abraão, respingando em Ló, que chegou um momento que os dois não podiam acampar no mesmo lugar, porque eles tinham muitos bens, e a terra não conseguia sustentar as duas famílias, de tantos bens que eles tinham. Irmãos, Ló não era o alvo das bênçãos, o alvo das bênçãos era Abraão, porque Abraão era o obediente, mas Deus é tão abençoador, que derramou sobre Abraão, e atingiu Ló. Quando eu sou adorador, eu me torno uma bênção para os outros, porque há em mim a paz de Deus, porque há em mim a felicidade de Deus, e isso contagia as pessoas ao meu redor, e isso faz bem para as pessoas que estão ao meu redor, isso traz vida às pessoas que estão ao meu redor, e o meu serviço abençoa o meu irmão, porque quando eu trabalho para o reino de Deus nessa terra, necessariamente eu estou também servindo ao meu irmão. A igreja em Corinto tirou dinheiro para sustentar Jerusalém, comprar comida para o povo de Jerusalém comer. O serviço deles abençoou a vida de outros. Essa aqui é a parte boa de expressar a gratidão. Quando você expressa a gratidão a Deus, Deus é tão bondoso, que Ele reverte essa expressão em bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor, e desconhecidos que você nem conhece. Olha que coisa extraordinária. E aí a gente acaba se tornando a pequena bênção diária da vida de outro, porque nós expressamos gratidão. Irmãos, nós precisamos ser um povo que luta contra a murmuração e a insatisfação, pelo simples fato de que nós não temos motivo para murmurar ou sermos insatisfeitos. Precisamos abrir os olhos e aprender a ver as grandes e pequenas bênçãos sem medidas derramadas por Deus sobre nós todos os dias. E quando perceber essas bênçãos, expressar ao Senhor a nossa gratidão de uma forma prática, com obediência, adoração e serviço. Amém? Feche teus olhos, e eu queria desafiar você nesse momento a pensar um pouquinho sobre a sua vida nesse sentido. Você tem expressado sua gratidão a Deus pelo que Ele fez? Você consegue lembrar e perceber o que Deus fez e o que Ele está fazendo na sua vida, irmãos? Você consegue lembrar? Tenho certeza que se você for sincero e olhar bem para a sua vida, você vai perceber que a mão de Deus jamais se afastou da sua história. Você vai perceber que não houve um dia sequer onde os céus não se abriram e poderosas e infindáveis bênçãos de Deus foram derramadas sobre a sua vida. E você vai perceber uma outra coisa também, que por muitos dias você perdeu tempo murmurando, quando podia estar adorando, agradecendo e engrandecendo o nome de Jesus. Deus é bom todo o tempo todo. Deus sempre será bom. E a sua graça, e as suas misericórdias, e as suas bênçãos nos atingem todos os dias. Seja grato, não murmure, não seja insatisfeito. Deus tem feito tanto na sua história.
Celebre o que Deus tem feito. Não viva de desgosto. Alegre-se na ação de Deus. Faça uma oração de gratidão aí onde você está. Coloque nome às coisas, porque às vezes a gente diz assim, eu sou grato por tudo que o Senhor faz. Não, irmãos. Coloque nome. Sou grato pela minha vida, pelo dia que o Senhor me salvou. Eu sou grato porque hoje eu vou voltar para casa e tem aquela coca gelada para mim tomar. Sou grato porque hoje eu vou chegar em casa, tem a cama e as cobertas. Eu sou grato porque amanhã eu vou levantar bem cedinho e vou ir para o trabalho. Eu sou grato porque eu vou ter culto, porque eu vou assistir um culto, eu vou prestar culto ao Senhor. Eu sou grato porque eu vou entrar no carro, eu vou ligar o rádio e vai ter uma canção de adoração, de louvor ao nome de Jesus. Eu sou grato porque eu vou chegar em casa e eu vou ter uma casa, uma porta para abrir. Eu sou grato porque Deus é bom, o tempo todo, todo o tempo. Deus sempre é bom. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Tu és grande, Pai, maravilhoso, imensurável é a tua grandeza, Deus, e o teu amor sobre nós. Jesus, faz com que nós venhamos a abrir os olhos e aprender a ver as bênçãos diárias. Sim, Deus, aquelas bênçãos, ó Pai, pequeninas, mas que fazem total diferença para a nossa vida todo dia. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que faz cair sobre nós, ó Deus, todas elas, todos os dias. Dá-nos um coração agradecido a Ti, Senhor, pelo que Tu és, pelo que Tu faz, ó Deus. Dá-nos um coração disposto, Senhor, a agradecer muito mais do que murmurar. Dá-nos um rosto alegre, muito mais do que um semblante fechado. Temos, ó Deus, muito mais razões para celebrar do que para questionar. Ensina-nos, ó Deus, a expressar a nossa gratidão todos os dias e nos alegrarmos em saber que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.